Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade ao longo de vários programas de estudar tantos e tantos temas diferentes sobre a Bíblia, dentro da Bíblia, por exemplo, livros, por exemplo, temas em geral, mas nos últimos programas temos tido a oportunidade de estudar a Bíblia, compreender o que é a Bíblia, o que é que ela nos pode trazer de novo e porque é que ela é tão importante e porque é que ela é tão confiável. Temos respondido a estas e outras perguntas e vamos continuar a respondê-las e para tal, como sempre, temos convidados que nos ajudam a aprofundar sobre a Palavra de Deus. Hoje temos connosco o pastor Paulo Magalhães. Paulo, obrigada por estares aqui. Olá Rita, é um prazer estar convosco de novo aqui. E porque temos o Paulo connosco e temos a nossa Bíblia connosco e porque temos muita vontade de conhecer mais sobre a Bíblia, não vamos perder mais tempo, vamos já começar com o nosso sumário de hoje. Paulo, qual é o sumário? Então o sumário diz-nos o seguinte: existem diversas fontes e influências ao nosso redor que afetam a nossa fé. Por esse motivo é essencial que o cristão tenha a Bíblia como principal pilar da vida espiritual. Este é, sem dúvida, um sumário que nos interessa porque nos vai falar sobre nós como cristãos e com a influência que a Bíblia tem no cristianismo. Vamos começar por ler os nossos textos. Se tem a sua Bíblia consigo, aconselho a abrir e se não tiver, temos aqui o nosso quadro que vamos mostrar os textos de hoje. E o primeiro texto, o único texto, na realidade, que temos como chave de hoje, encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 8 e no versículo 20, que diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Este, então, é um texto que nos fala e que nos mostra que é através da Bíblia, não é, que nós vamos encontrar o caminho verdadeiro, o caminho para a fé. É isso que nos tens a dizer? É através da Bíblia que nós vamos encontrar-nos e vamos saber por onde é que vamos caminhar? Sim, é verdade. Sem dúvida que a Bíblia tem um papel muito, muito importante na hora da nossa vida, da nossa fé cristã. Mas nós precisamos de ter consciência de uma coisa. É que a Bíblia não é a única influência que nós vamos ter na nossa vida. Então existem outras coisas que vão influenciar a nossa vida como cristão. Existem outras influências extra que influenciam quem eu sou, que não fazem parte da Bíblia. Exatamente. Então que coisas são essas, por exemplo? Bem, eu gostaria daqui de destacar 4 delas. Ok. Digamos que são as 4 que resumem, que são as principais que nós podemos encontrar. A primeira delas, nós vemos, eu vou dizer as 4 e depois vamos explicar um pouco sobre cada uma delas. A primeira é a tradição, depois temos a experiência, depois temos a cultura e depois temos a razão. Okay? A primeira delas, a tradição, é algo que todos nós conhecemos. Todos nós temos tradições na nossa vida, tradições familiares, a maneira como nós nos juntamos em família, os períodos da família. Por exemplo, a minha família tem uma tradição que é todos os meses de agosto, o segundo domingo é para nos reunirmos, primos, tios, todos juntos. Isto é uma tradição que nós temos na nossa família. Então as tradições são isso mesmo, são hábitos que nós vamos tendo e com o tempo acabam por se tornar uma tradição. E a verdade é que realmente a Bíblia nos fala de que a tradição pode ser algo realmente positivo. Em 2 de Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 2, fala um pouco sobre isso mesmo. A palavra de Deus nos chama a sermos fiéis e a termos hábitos que mais tarde acabam por se tornar também tradições, que podem ser positivos. Porquê? Porque estão fundamentados na palavra de Deus. Então, realmente, a tradição pode ser algo positivo, não é? Depois nós temos, por exemplo, a experiência. Todos nós, como humanos, nós vivemos nesta terra, nós vamos tendo experiências ao longo da nossa vida que nos marcam. Exato. Nós somos fruto dessas mesmas experiências. Eu sou a pessoa que sou porque vivi certas coisas que me levaram hoje a pensar como eu penso, a comportar-me e a reagir às situações como eu hoje reajo. Nós somos fruto dessa experiência que nós vamos tendo. E sem dúvida que a experiência é algo fundamental na vida de um cristão. Um cristão, ele não pode de maneira nenhuma ser um verdadeiro cristão se não tem uma experiência com Deus. A própria relação que nós temos com Ele, com o nosso Criador, ela vai nos ajudar a ter uma imagem de Deus. E quando essa experiência também está baseada na palavra de Deus, quando nós buscamos a Deus na Bíblia, essa experiência vai nos enriquecer a nós e não só nós como cristãos, nós como
seres humanos, nós relacionamos-nos com aqueles que estão à nossa volta. Exato. E vamos também ser uma boa influência para aqueles que estão ao nosso redor, não é? Então a experiência realmente é algo que pode ser muito, muito positivo. O terceiro ponto, se bem te lembras, era a cultura. Exato. Aqui às vezes as pessoas muitas vezes olham para a cultura, pensam que logo imediatamente em coisas negativas, não é? Mas a verdade é que a cultura à nossa volta pode também ser muito positiva. Eu dou um exemplo que é muito claro. Nós vivemos em Portugal, vivemos num país onde há liberdade de expressão, onde há liberdade de culto, onde eu posso ter a minha religião, onde a Rita pode ter a sua religião, onde cada um de nós é livre de optar aquilo que quer fazer e livre de seguir aquilo que quer, não é? Infelizmente, não existem países que são assim, que culturalmente eles condenam as pessoas que são diferentes. As pessoas têm outra opinião diferente e muitas vezes há pessoas que são mortas porque realmente querem seguir a Bíblia, querem seguir a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a nossa cultura também acaba por ser positiva. Pode ser Neste positiva, aspecto não é? pode ser positiva. E por último, o quarto ponto é a razão. Sabe que Deus, Ele nos criou, Ele nos amou profundamente mesmo antes de nos criar e Ele não criou robôs. Ele criou seres humanos. Ele criou-nos à sua imagem e à sua semelhança. O que é Pôs-nos que um isso... cérebro dentro da cabeça. Exatamente. Deu-nos a capacidade de pensar. Ele deu-nos a capacidade de escolher, de decidir. E a razão, a lógica da nossa mente, foi Deus que nos deu. Não é? E então nós hoje, através também da nossa razão, do nosso entendimento, é que nós somos capazes de estudar a palavra de Deus. É verdade que, sem dúvida, e é fundamental nós termos a ajuda do Espírito Santo, mas em parte, e o próprio Paulo diz, que o entendimento chega até um ponto. Eu, pela lógica, consigo basear também um pouco a minha fé. Não pode ser o único, mas também é importante que nós, como cristãos, tenhamos a capacidade de pensar, de raciocinar e de defender também com lógica a nossa fé. Por isso a razão é, sem dúvida, também muito positiva. Mas apesar destes serem pontos que são positivos, é verdade, e que podem ser positivos, eles também podem ser uma ameaça à nossa vida espiritual, também podem muitas vezes ser uma ameaça à clareza de pensamento e à nossa clareza de funcionamento na nossa relação com Deus. O que é que nós temos que fazer? Cuidados é que nós temos que ter para que a nossa vida espiritual e a nossa vida cotidiana não seja tão, ou possa existir um parâmetro entre estas duas coisas, que são todas estas coisas que nós vimos, estas tradições, pensamentos, influências e a própria vida espiritual e a Bíblia. Muito bem. Primeiro eu gostaria que nós pudéssemos ver realmente os perigos que podem existir e os alertas que a Bíblia nos dá sobre esse assunto. No livro de Marcos, no capítulo 7, eu gostaria que nós pudéssemos abrir e convido as pessoas que estão em casa que queiram fazer também, a ir ao livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13, nós não vamos ler tudo, mas eu gostaria que nós pudéssemos ler o versículo 11 e o versículo 12. Então, Marcos 7, no versículo 11 e 12 diz: Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é curbá, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou a sua mãe. Porquê é que nós lemos este texto? Deus dá um princípio na palavra de Deus que é honra o teu pai e a tua mãe. Isto é muito importante na vida de um cristão. E está nos 10 mandamentos que foram escritos pela mão de Deus. Exatamente. É fundamental isto na vida de um cristão. E nós vemos que com o passar do tempo, e porque se calhar às vezes não convinha muito para os fariseus honrar sempre o pai e a mãe, nós vemos que eles arranjaram uma estratégia que começou por um hábito, que se tornou uma tradição, que era, a partir do momento em que eles respondessem aos pais aquilo que lemos, que era aquilo que eles pediam era uma corbá, ou seja, isso significava que eles iam dedicar isso a Deus e não iam fazer pelos seus pais. Então anularia a parte de honrar o pai e a mãe, e assim ele dizia, olha, isto é para Deus, não é para vocês, por isso não preciso de vos honrar. Então isto eram estratégias que eles criaram realmente para dar um pouco a volta à palavra de Deus, para não seguir a vontade de Deus e seguir realmente as suas vontades. E o problema aqui era que, com o tempo, isto que claramente não era segundo a vontade de Deus, foi se tornando algo comum, foi tornando algo que se tornou tradição, foi tornando algo que todas as pessoas aceitavam apesar de estar errado. Isso é um perigo. É um perigo porquê? Porque se nós olharmos
só para a tradição, nós vemos que existem muitas coisas na nossa tradição que são quanto à palavra de Deus. Exatamente. Então nós precisamos basear o quê? Todos os nossos hábitos, todas as nossas tradições precisam de estar realmente baseadas na palavra de E Deus. nós ouvimos muitas vezes, quando falamos de Bíblia com as pessoas, que já o meu pai fazia assim, está-me a dizer que é errado, porquê? Toda a vida eu ouvi dizer que foi assim. Já o meu pai, os meus avós faziam assim, porque é que eu hei de fazer diferente? Então, em vez de tiramos a palavra de Deus para pôr a tradição e aquilo que o pai, a avó, o tio, o primo faziam desde a vida toda, que sempre toda a gente fez, independentemente de ser bom ou mau. Exatamente. O segundo ponto que nós vimos que era a experiência, não é? Não sei se estás recordada. Sim. Nós vimos que a experiência, realmente nós vimos que pode ser positiva, mas nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos de entender, primeiro de tudo, que nós estamos num grande conflito. O que é que isto significa? Que existe uma luta pelo ser humano entre Deus e Satanás. Da mesma maneira que Deus atua, Satanás também procura atuar para que nós sigamos a Ele e não a Deus. Então, as experiências que nós vamos passar na nossa vida podem também não ser produzidas por Deus e ser produzidas por Satanás. Um exemplo claro na vida é a influência que Satanás tem na vida de Eva. Da mesma maneira que Satanás trabalhou com Eva e Adão para que eles realmente desobedecessem a Deus, ele vai fazer o mesmo. E vai pegar na nossa vida, vai atuar na nossa vida de maneira a que as nossas experiências não nos aproximem de Deus, mas nos afastem. Então nós precisamos ter um olho muito rigoroso àquilo que nós fazemos, às experiências que nós temos. Satanás procura realmente criar armadilhas e artimanhas para nos enganar através das experiências da nossa vida, para que realmente nós não creiamos naquilo que a Bíblia diz. O terceiro ponto, que é muito importante também, é a cultura. Eu aqui gostava de ler mais um texto. Encontra-se em 1 de João, no capítulo 2. 1 de João, no capítulo 2, no versículo 15 e 17. Okay. Diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vemos aqui realmente um alerta que a Bíblia nos dá, um alerta que o apóstolo João procura dar a cada cristão. Cuidado com aquilo, a maneira como o mundo nos influencia. O que é aqui o mundo? São realmente as influências negativas. Exato, não é o planeta, não é o planeta Terra, não já é a ouvi uma Terra, vez não essa é? Que ela explicação. não nos vai fazer nada de mal, a Terra em si, mas realmente é todas as pessoas que realmente não querem toda seguir a a vontade influência de que não Deus. está a ver com a Exatamente. influência divina. Tudo que não é influência divina tem a ver com esta expressão mundo, que é a influência daquilo que não é divino. Exatamente. Então aqui dá um alerta, atenção, cuidado. Todas estas coisas são passageiras. Se nós realmente queremos ter uma vida vitoriosa como cristãos, nós precisamos fazer aquilo que aqui diz, não é? Que é deixar de parte este mundo, estas influências, e realmente, ou seja, acaba por ser a cultura negativa que está à nossa volta, e nos centrarmos unicamente naquilo que é a vontade de Deus, que encontramos onde? Na nossa palavra de Deus, na nossa Bíblia. Okay? E que é muito importante nós a nível realmente cultural, ter não é? A cultura ela é boa desde sempre e quando não põe em xeque aquilo que é a palavra de Deus. Exatamente. Ela está acima da cultura. Exatamente. Depois temos a razão. E depois temos exatamente a razão. A razão, o racionalismo, se quisermos chamar, a razão, como nós vimos, pode ter um aspecto muito positivo, que é o facto de eu entender até certa medida aquilo que Deus me pede e até o próprio Deus. Temos limites, é verdade, mas podemos entender em parte segundo a Bíblia. Mas há um problema. É porque com o racionalismo o mundo passou a dar uma importância à razão que não deveria ter. A razão passou a ser mais importante que o próprio Deus. Exatamente. A razão, se Deus não cabe na nossa razão, se Deus não cabe no nosso pensamento, Ele não existe. E aqui entra um aspecto que contradiz diretamente a Bíblia. Porquê? Porque nós não podemos explicar, por exemplo, os milagres. Nós não podemos explicar exatamente como é que Jesus, sendo Deus, pôde vir a esta terra como humano. Nós não podemos explicar uma série de coisas que a Bíblia explica. Porquê? Porque quem o fez não foi o ser humano. Exato. Foi o próprio Deus. E as obras de Deus, sendo Deus um Deus tão eterno, tão grande, o ser humano não tem a capacidade realmente de entender aquilo que Deus faz. Não conseguimos pôr Deus dentro de uma caixa à nossa medida. Não é? Exatamente. Pomos-nos a nós. O problema do raciocínio lógico é quando nós nos pomos como centro o ser mais inteligente que existe. Exatamente. Então, tudo o que faz da nossa razão inteligente não existe.
Exatamente. O grande problema aqui é que todas estas áreas, as 4 que nós falamos aqui, elas foram afetadas claramente pelo pecado. Não são dignas da nossa confiança. Exato. Existe uma coisa apenas que é digna da nossa confiança, que Que é? é a palavra de Deus. Por isso mesmo, no meio destas influências todas, como é que é possível e o que é que nós temos que fazer para conseguir discernir o caminho certo? No livro de João, no capítulo 7, eu gostaria que nós pudéssemos ler também. Nós estamos aqui para estudar a palavra Bíblia. de Deus, a Bíblia, por isso é muito importante nós entendermos que tudo aquilo que nós falamos aqui não são ideias nossas, mas procuramos realmente sempre basear aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. E como cristãos nós precisamos, estamos a ver isso aqui, não é? Precisamos ter isso presente na nossa vida. No livro de João, no versículo 38 do capítulo 7, diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A Bíblia, como palavra de Deus, é irrefutável. Não vale a pena nós virmos com tradições, com cultura, com pensamentos humanos. Aquilo que realmente é importante é nós compreendermos que a Bíblia é irrefutável, que é a palavra de Deus. Deve ser a nossa única norma de fé. A tradição, ela tem origem humana. A experiência, ela tem origem também humana. Assim como a cultura, assim como a razão que vem da nossa cabeça. Ou aquilo que é mais importante, aquilo que nos dá a certeza daquilo que nós devemos seguir, é algo que tem origem, não humana, mas sim divina, que é a palavra de Deus. Que é a Bíblia que todos nós, graças a Deus, hoje temos acesso. Com isto, então, nós podemos ver e podemos compreender até que ponto é que nós temos que ser equilibrados naquilo que absorvemos e na forma como absorvemos. E a Palavra de Deus dá-nos conselhos fundamentais para isto. Obrigada por nos teres trazido esses conselhos e por termos visto, através da Palavra de Deus, os conselhos e também as chamadas, as alertas que Deus nos deixa sobre isso. Mas vimos tantas coisas e, mais uma vez, precisamos de pô-las em prática. Como é que eu posso agarrar e pôr em prática? Como é que eu aprendo fazendo? Muito bem. Eu, para fazer este momento de aprendo fazendo, eu gostaria de ler uma citação de um livro de uma autora cristã que diz o seguinte: por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e imprime a verdade no coração. Assim denuncia o erro e expulsa-o da mente. É pelo Espírito da verdade, agindo através da palavra de Deus, que Jesus submete a si o seu povo escolhido. Ou seja, aquilo que esta autora procura realmente dizer é que quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, quando nós nos submetemos à Bíblia, aí nós vamos poder ser transformados por Deus. Aí nós vamos ter a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para que a minha vida não seja segundo aquelas coisas que nós vimos aqui que não são boas, mas sim segundo realmente a vontade de Deus. Então aquilo que eu devo buscar em prática na minha vida é realmente estudar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Obrigada, Paulo, por nos trazeres todos estes momentos e pelo convite que nos fazes a agarrar na palavra de Deus e fazer dela a nossa palavra, a nossa forma de vida, aquilo que nos vai ajudar a conhecer e a aprofundar o conhecimento e a proximidade com Deus. Este convite é um convite que nos é feito, mas também tenho outro convite para fazer, que é o convite de podermos estar juntos já na próxima Escola Bíblica, com mais temas, com mais momentos em que podemos abrir a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus para nós, neste caso, em relação à vontade de Deus, para que como Ele deseja que nós nos relacionemos com a palavra dele. Quero convidá-lo então a estar connosco já no próximo programa. Encontramo-nos muito em breve. Até lá!